Marfrig fará recompra de até 12 milhões de ações, ou 1,93% do total. Rio Grande do Sul tem 167 mil hectares semeados com milho. Comercialização 2018-2019 de café do Brasil é estimada em 45%. No Agricultura BR de hoje, você fica sabendo tudo sobre pesquisa e teste de inoculantes. Muito boa tarde para você que está acompanhando a programação do Canal do Boi. Começamos o Agricultura BR de hoje falando sobre o dólar, que opera nesta sexta-feira em movimento de queda, sendo que na véspera alcançou o recorde do Plano Real, sendo negociado a R$ 4,21. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos. Então, bateu o recorde. Olha, não tínhamos visto dólar tão elevado como nesta última quinta-feira. Moeda norte-americana sendo influenciada por fatores externos e internos também, por conta da corrida eleitoral, isso tem trazido fortes impactos. Nós vamos falar agora com Walter Pulga Júnior, Pulga que está aqui conosco, e ele vai falar um pouco a respeito do que vem acontecendo com a moeda norte-americana. Pulga, nós temos abordado diariamente, porque o dólar é muito importante para esses produtos de exportação, Pulga. Como é que hoje vem a moeda americana? Como é que a gente pode ter essa situação do dólar? Acho que o Pulga não está nos ouvindo. Pulga, você está me ouvindo? Não, então o Pulga não está ouvindo agora, daqui a pouco eu vou falar com o Pulga. Mas a questão é a seguinte, o dólar deu aquela disparada, subiu de novo, isso faz com que tenha um impacto maior sobre os fatores ligados a produtos de exportação. Nós temos acompanhado alguns valores nos portos, por exemplo, no caso da soja, que tem acompanhado essa alta da moeda norte-americana. Daqui a pouco a gente conversa sobre dólar e também sobre o mercado de látex. O mercado do dólar opera, então, como eu disse no começo do Agricultura BR, em movimento de queda nesta sexta-feira. A cautela do mercado é devido às pesquisas eleitorais, as novas pesquisas eleitorais que serão publicadas hoje de intenções de votos aos presidentes. Vamos então ver na tela como está movimentando o dólar neste momento. O dólar está sendo negociado a R$ 4,18 mais 7, com uma queda aí de 0,2% para a moeda norte-americana. Por aqui, o Agricultura BR traz em destaque agora as informações a respeito do Marfrig. Marfrig que lança um programa de recompra e vai fazer a recompra de 12 milhões de ações. Esses 12 milhões de ações representam cerca de 1,93% do disposto total das ações da empresa e vai acontecer pelos próximos 18 meses. O que quer dizer o seguinte, até março de 2020, o Marfrig vai comprar vai recomprar quase 2% dos valores das suas ações. Marfrig que vem numa situação na qual tem sofrido impactos negativos sobre os valores negociados sobre as suas ações, é o que nós vamos ver agora. Você acompanha comigo o que acontece no acumulado de um mês aqui para as ações do Marfrig.
No dia 15 de agosto, R$ 7,48 para o valor da ação do Marfrig. No dia 22, R$ 6,46 o valor da ação. No dia 4 de setembro, arrasou aqui a R$ 4,93. 11 de setembro, cai a R$ 5,50 o valor da ação. E no dia 13, R$ 5,12. Assim ficam as ações do Marfrig. Há pouco vinha caindo também. Ações do Marfrig, mesmo com a apresentação, né, trazendo essa informação para o mercado de recompra de ações, Marfrig segue a movimentação de queda nos valores das suas ações. E agora sim eu vou conversar com o Walter Polga Júnior, só que agora eu vou falar com ele a respeito de mercado de borracha, mercado de latex, informações importantes a respeito de um mercado que sempre foi importante no histórico do agronegócio aqui brasileiro. Vou voltar então, vou falar agora sim eu falo com o Pulga. Pulga, olá, boa tarde, seja bem-vindo. Agora sim você está me ouvindo. E Pulga, antes estava comentando contigo com dólar, eu sei que você não estava ouvindo, dólar chegou a testar um volume, né, um valor bastante alto nesta última quinta-feira, hoje vinha em redução, como a Carla destacava para nós. Pulga, como é que está esse fator do dólar neste momento aqui no Brasil? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, Fabiano, o que ocorre é que o dólar tende mesmo a ter um movimento de alta mais acentuado nas próximas semanas. Hoje, inclusive, uma pesquisa da Datafolha, que é aquela instituição vinculada ao jornal Folha de São Paulo, deve indicar, vamos dizer, a ordem, né, dos candidatos, né, quem está mais à frente, quem tem um percentual de aceitação melhor, né, e as perspectivas, segundo analistas de mercado, é de que o candidato do PT, Fernando Haddad, ganha a possibilidade de chegar ao segundo turno junto com Jair Bolsonaro, que ainda estaria na liderança das intenções de voto no Brasil. Isso traz para o mercado, e como eu falo mercado, né, são os operadores de mercado, quem trabalha com câmbio, quem trabalha com ações, a perspectiva de que as reformas não seriam implementadas na possibilidade de Fernando Haddad ser eleito. Enquanto o mercado não tem clareza sobre isso, há muita especulação. Então o dólar pode voltar a operar acima de R$ 4,20 nas próximas semanas, e há quem diga que pode chegar a R$ 4,30, R$ 4,40, ao sabor das notícias que forem divulgadas durante esse período. Durante as eleições, período pré-eleições, né, nós teremos aí muita oscilação, tanto para o dólar como para a Bolsa. Não será surpresa se o dólar, ainda hoje, por exemplo, voltar a subir no final da tarde. Tudo pode ocorrer num mercado que está sob muita especulação, Fabiano. É com você. Porque o Pulga está aqui conosco, comentou essa questão do dólar. O dólar vem com essa influência, né, do cenário interno brasileiro em relação às eleições presidenciais, principalmente, estamos a menos de 30 dias. Mas, Pulga, falando de mercado, falando do Brasil que funciona, hoje nós temos um destaque especial aqui no Agricultura BR. Você vai falar um pouco a respeito de borracha, mercado de latex, que é muito tradicional no Brasil. Walter Polga Júnior, quais são as informações? Olha, o que nós temos é, com essa alta do dólar, a princípio, uma melhoria no preço pago pela borracha brasileira. Mas isso não significa tirar o produtor de borracha, né, o homem que está no campo, daquela situação de preços mais baixos e de muitas queixas que ocorreram nos últimos meses, né? Para comentar sobre isso, nós trouxemos aqui, nos estúdios do Canal do Boi, na Bolsa Brasileira de Mercadorias, o analista que conhece esse mercado com profundidade, engenheiro agrônomo, que é o Raico Rosman, que está aqui conosco. Obrigado por ter vindo, Raico. Obrigado. O Raico acompanha esse mercado há muitos anos e vai comentar o que ocorre agora. Temos uma alta nos preços da borracha nesse momento, Raico, mas significa alguma coisa definitivamente melhor para o produtor ou é temporário? Bom, a gente tem uma expectativa de alta no preço da borracha brasileira, sim, para o próximo bimestre, né? Que seria outubro, novembro.
No entanto, essa alta ela é provocada pelo dólar, como você estava comentando agora há pouco, né, que está puxando esse preço para cima. O preço no mercado internacional continua num patamar na faixa de 1.300, 1.400 dólares por tonelada, que é considerado baixo, né, para o segmento produtor. O problema disso tudo é, por um lado, a gente tem uma alegria com o aumento do preço no campo, ou a possibilidade de aumento do preço no campo, mas, por outro lado, é justamente um período onde a produtividade, a produção no campo não é lá essas coisas. É início de safra, né, da nova safra. Então não teremos muita borracha para aproveitar esse bom preço, vamos dizer assim. Isso. Agora, com a perspectiva do dólar mais adiante recuar, pesquisa Focus do Banco Central já apontava isso, no final do ano para 13,80, os preços para a borracha brasileira viriam de novo um movimento de baixa, né? Sim, esse é o grande problema, que a gente está sendo comum isso nos últimos anos, tá, para a borracha. Então a gente tem uma expectativa de melhoria do preço aqui em função do dólar, né, em função desses problemas que a gente tem interno no Brasil, e acontece justamente o aumento do preço num período onde tem pouca disponibilidade de borracha no campo. E agora a gente está com isso. O dólar está subindo em função desse período pré-eleitoral, ninguém sabe o que vai acontecer, muita especulação, expectativa em relação a quem vai ser o nosso próximo presidente da República. E justamente após o período eleitoral, após as eleições, essa definição pode acabar derrubando o dólar para casa dos 3,70, 3,80, como você bem colocou há pouco. E os preços viriam juntos. E os preços para viriam baixo. Uhum. Agora, há uma queixa muito acentuada dos produtores, alguns até abandonando a cultura no interior de São Paulo, depois de um período de incentivo ao plantio de seringueiras no interior. Sim, correto. Nós teremos muita gente fora do mercado daqui para frente? Eu acredito que nos próximos anos aí muita gente vai parar o seringal. E qual é o problema? Para mim, um dos problemas é a questão de gestão mesmo. Tá? Eu acho que, bom, são vários na verdade, né? Um dos problemas é a gestão. O produtor precisa conhecer seus números, né? Ele tem que andar no seringal, ele tem que saber quanto que custa, quanto que gasta de adubo, quanto que a mão de obra está consumindo, enfim, e tentar ajustar a sua propriedade para a realidade de preço que a gente tem hoje. Isso é uma questão. Só que essa questão, na verdade, está muito atrelada à produtividade. Então, aqueles seringais mais antigos, que o potencial de produção é mais baixo do que aqueles que foram plantados mais recentemente com clones mais novos ou melhor implantados, né, esse seringal está fadado à paralisação, né? Por isso, há vamos dizer assim, algum abandono de algumas áreas. Sim, sim. Assim. Por exemplo, seringais que foram plantados na década de 1980, 1990, não tem solução. Se o preço continuar baixo, é muito provável que esse produtor acabe parando o seu seringal. Isso a gente está falando de agricultura empresarial, tá? Agora, a agricultura familiar, e aí vamos lembrar que muitos paulistas, nós ouvíamos isso aqui na capital, plantavam seringueira acreditando na chamada aposentadoria, né? Porque a seringueira demora muito tempo para render, há um investimento, e muitos estão decepcionados. O que ocorreu com esse pessoal que investiu em seringueira? Eu acho que talvez houve ruído na comunicação, né? Houve um período onde as associações incentivaram, eu mesmo incentivei muito o plantio de seringueira em função das perspectivas de falta de borracha, né? Lembrando que o Brasil produz hoje por volta de 40% do que consome. Né? Precisa importar ainda? Precisa importar bastante. Então, assim, em função das perspectivas do Brasil, perspectivas mundiais, a gente incentivou muito o plantio. Só que, onde eu falo que pode ter havido ruído, quando a gente vendeu a ideia de uma aposentadoria, a gente não complementou a informação que a aposentadoria não é deitar na rede e esperar o dinheiro pingar na conta, né? A aposentadoria com seringueira é, sim, você fazer um investimento e estar acompanhando sua produção no campo, é trabalho, né? E é preciso gestão. É preciso gestão. E uma boa administração. Isso, correto. Então, para quem, daqui para frente, pensa em investir em seringueira, você diria que ainda é um bom negócio? Ou neste período é bom não investir? Bom, se você me perguntasse isso há 1 ano, 2 anos, eu ia falar, olha, talvez tenha outra opção de investimento mais interessante, tá? Engraçado até eu falar isso, eu estou dentro do setor. Mas eu acho que hoje é um momento bem interessante para se tomar a decisão de plantar ou não, tá? Em função das perspectivas que a gente tem no médio prazo aí. Existe uma perspectiva muito grande de, no meio da próxima década, a gente ter de novo um início de falta de borracha no mercado internacional, e isso faria com que o preço subisse, né? E aí, ao longo dos anos, com o passar dos anos, esse preço tende a subir mais ainda. Essa, pelo menos, é a perspectiva, né? Mais adiante. Mas quando você fala mais adiante, são 5, 6, 7, até 10 anos. Então, você toma a decisão hoje, daqui a 2 ou 3 anos você está botando a muda no chão,
mais uns 7 anos, 8 anos para iniciar a produção, e aí os preços vão estar melhorando um pouco. Subindo. Uhum. A perspectiva, na verdade, ela vislumbra uma recuperação da economia mundial. Sim. Vocês acreditam na recuperação da economia mundial, um aumento no consumo de borracha? Sim. E aí o que acontece? Como o produtor costuma ser muito reativo, né? Então o preço sobe, aí que ele vai plantar. Né? Ele não está olhando lá para frente. Foi o que aconteceu nesses últimos anos, aí, quando a gente teve preço muito alto, onde muita gente plantou, e aí eu não estou falando só de Brasil, estou falando na Ásia principalmente, onde, por exemplo, o Vietnã se destacou como produtor mundial. Ele é o terceiro hoje produtor mundial. Ou seja, os preços bons aumentaram o plantio, o mercado caiu, muito produto em oferta, os preços cederam. E tem muita borracha para vir. Então, nesses próximos 4, 5 anos, muita borracha vai ser jogada no mercado internacional, segurando o preço, ainda que as economias dos principais países se recuperem. Ainda há um estoque muito grande e uma grande produção. Correto. Agora, para daqui 8, 10 anos, você já vislumbra preços melhores e um consumo maior. Isso, eu acho que vai haver um ajuste desse balanço no sentido de você ter deficiência, falta de borracha natural. Tá? Raico, você acompanha o mercado, você é engenheiro agrônomo, conhece detalhes do trabalho lá no Seringal. O que é fundamental para passar por esse período de preço baixo e continuar no ramo? Eu acho que não tem como você ser produtor de borracha sem conhecer os seus números. Né? Você sabe o preço que você vende a borracha, só que você tem que saber também o quanto que está gastando na sua propriedade, o que se gasta. Né? É gestão. É gestão. Quem trabalha com seringueira não tem uma gestão muito aprimorada, porque a maioria dos produtores, como você sente isso? Olha, você tem, acho que, extremos na cadeia da borracha. Você tem aquele produtor que é destaque em gestão, ele conhece todos os números, ele usa software ou ele usa planilha de Excel, que seja, né? Mas ele conhece bem o número que ele tem. E ele vai em cima de cada ponto para melhorar a sua produtividade, né? O seu resultado. Isso faz com o mesmo preço baixo, ele tem alguma rentabilidade? Ele tem alguma rentabilidade. No outro extremo, você tem um produtor que ele plantou, mas ele nem anda no seringal. Ele deixa toda a gestão do seringal na mão do seringueiro, do sangrador. Né? E aí o prejuízo é quase certo. Bom, você acaba de ouvir o engenheiro Raico Rosman, você que trabalha com seringal, né? Cuidado, porque sem gestão, prejuízo é certo. Agradeço a sua presença aqui mais uma vez. Obrigado. E a expectativa é de que ainda o mercado melhore mais adiante, sim. com segurança maior para o produtor. Obrigado, Raico, por ter vindo aqui mais uma vez. Encerramos a entrevista, voltamos ao programa. Fabiano? Obrigado a vocês, uma boa tarde a todos. Assunto interessante aqui, seringueira, produção de borracha aqui no Agricultura BR. Se é produção, você acompanha aqui na nossa programação no Canal do Boi. E vamos ver a partir de agora os preços praticados para a saca de 60 quilos da soja nos principais portos brasileiros. E a saca de 60 quilos da soja está em movimento de alta. Vamos ver na tela os preços praticados para a saca de soja no Porto de Santos. A saca de 60 quilos da soja nesta sexta-feira está sendo negociada a R$ 96,00. E no Porto de Paranaguá, a saca de 60 quilos da soja está sendo negociada a R$ 97,00. E olha só, durante esta semana, o Agricultura BR tem trazido levantamentos sobre a previsão do tempo nos estados que vão estar liberados, principalmente a partir no caso do Paraná, que já está liberado, mas principalmente a partir desse final de semana. É o caso do próprio Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, São Paulo e estado de Rondônia. Esses estados vão ter a condição de plantio e se algum produtor rural perdeu essa previsão do tempo, agora tem a chance de rever, Carla. Pois é, Fabiano, mas mesmo assim, pensando naqueles produtores que só terão liberado para plantar a soja no final de setembro e no próximo mês de outubro, nós aqui da equipe do Agricultura BR preparamos junto com a Somar Meteorologia um clima estendido para
a safra de soja 2018-2019 que será semeada ainda. E nós vamos lá para a Somar Meteorologia para falar com a Juliana Rezende, que como sempre traz o clima para a gente. Boa tarde, Juliana. Olá, boa tarde, Carla, Fabiano e a todos que nos assistem. Pois é, eu trouxe então um pouco mais como que vai ficar o clima agora para essa fase inicial já do plantio da soja para grande parte dos estados. Falando um pouco mais agora nesses estados que já vão estar liberados neste final de semana para começar as atividades de plantio das lavouras, tem previsão de chuva em áreas do sudeste, centro-oeste também, e a chuva pode vir até com forte intensidade por alguns momentos. Isso acaba trazendo um cenário bastante otimista, conforme consegue aumentar as condições de umidade do solo, principalmente entre Mato Grosso do Sul, São Paulo, até o sul de Minas Gerais. A partir da próxima semana, essa chuva vai seguir concentrada na parte central do país, alcança também o estado de Rondônia, mas dessa vez as pancadas começam a perder um pouco mais de intensidade. O tempo instável predomina, só que a chuva não deve vir de forma tão intensa. Tanto que o volume de água é baixo, varia de 5 a 15 milímetros em grande parte do sudeste, centro-oeste e até o estado de Rondônia. E até pelo menos o final do mês de setembro, expectativa ainda de instabilidades concentradas nos estados em que o vazio sanitário já vai acabar agora neste final de semana. E agora, considerando então um tempo um pouco mais estendido para os próximos meses, em que se estende até setembro, outubro e novembro, em relação à chuva nas principais áreas produtoras de soja, vamos voltar a ter bons episódios de chuva conforme já nos aproximamos do verão. Então a chuva começa a acontecer, só que considerando o trimestre de setembro até novembro, ainda podemos ter chuva abaixo da média em pontos do estado de São Paulo, Paraná, até o sul do Mato Grosso do Sul, até alguns pontos do estado de Minas Gerais. De forma geral, toda a região centro-oeste ainda vai receber chuva muito próxima da média climatológica e também no estado de Rondônia, expectativa de chuva com bons acumulados de água ao longo deste trimestre de setembro até novembro, ou seja, o que garante ainda um cenário bastante otimista para a fase de plantio das lavouras de soja na maior parte do país. Esse desvio abaixo da média não quer dizer que vai ter ausência de chuva, e sim que o acumulado não deve conseguir alcançar o que é normal para a época do ano, mas o que quer dizer ainda que vamos ter bons episódios de chuva, só que o acumulado de chuva deve ficar um pouquinho abaixo da média climatológica para este período, entre alguns pontos de São Paulo, Mato Grosso do Sul e até o estado do Paraná. Mas de forma geral, já a partir do mês de outubro, começamos a ter chuvas mais regulares em grande parte das áreas produtoras de soja da região central brasileira, o que se estende entre os principais produtores de soja do país. Então o cenário segue otimista para os produtores que já vão começar as atividades de plantio das lavouras de soja já nos próximos períodos. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigada, Juliana. A Juliana que está sempre aqui no Agricultura BR, trazendo para a gente a previsão das principais regiões produtoras do Brasil. E você pode acompanhar essa previsão do tempo, como o Fabiano falou, no nosso YouTube, que é, você entra no YouTube, coloca lá Canal do Boi, você vai achar a nossa página, tem tudo o conteúdo nosso aqui do Agricultura BR e também dos nossos programas aqui do Canal do Boi e também pelo nosso site, que é o sba1.com. Tá certo, Carla. Olha só, em relação a essa safra nova, por enquanto apenas o Departamento de Agricultura norte-americano divulgou as suas expectativas. Aqui no Brasil vai começar a ser cultivada. Os dados preliminares do Departamento americano é que o Brasil vai produzir na campanha 18-19 120 milhões e 500 mil toneladas, com uma ocupação diária maior, passando de 36 milhões de hectares com soja. Já que eu falei de Departamento norte-americano, vamos saber como é que vem soja em Chicago nesta sexta-feira. A soja em Chicago vai encerrando a semana, neste momento, uma operação que vem com volume de estabilidade. Os negócios de instabilidade para os negócios com soja na Bolsa Norte-Americana. Novembro já praticamente agora é a posição que tem, é de mais curto prazo, que neste momento é que tem o maior número de negócios também. Vem a $8,33 o bushel, janeiro 8,47, março $8,60 mais 2 o bushel e maio $8,73 mais 2 o bushel. As posições neste momento em estabilidade com os negócios com soja em Chicago. E o Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial, mas na volta vamos falar sobre o Rio Grande do Sul, que a semeadura de milho avança 23%. Aproveite para entrar em contato conosco. Você manda sua mensagem no nosso WhatsApp no número 67996562266. Voltamos já.
Um dos principais criatórios do Brasil traz para você o melhor da raça. Leilão Virtual Brangos HP. 15 de setembro, sábado, às 2 da tarde. Em oferta, 120 touros e 100 novilhas da mais alta genética. Não perca! Leilão Virtual Brangos HP. 15 de setembro, sábado, às 2 da tarde. Realização Central Leilões. Transmissão Canal do Boi. Expandimos! Agora o Canal do Boi também está na NET e Claro TV, canal 190. Isso é sinal de bons negócios. Dia 16 de setembro, domingo ao meio-dia, no Terra Nova Eventos, você tem um encontro marcado com o leilão de touros Nelore mais esperado do ano. 8º Leilão Reprodutores Fazenda Bonoquena, Grupo Votorantim. Oferta de 100 touros Nelore PO avaliados e prontos para o trabalho. Transmissão Canal do Boi, informações 67-3384-9077. Realização Leilo Grande. A Agricultura BR de volta e o nosso destaque agora é para o trigo. E de acordo com o boletim de grãos divulgado pela Conab nesta terça-feira, a produção brasileira de trigo teve um acréscimo de quase 23%. Vamos ver na tela os dados que a Conab divulgou nesta terça-feira. A produção brasileira de trigo para a safra 2018 deve ficar em 5.239 toneladas, sendo que em 2017 foram produzidas 4.263 toneladas, um acréscimo então de 22,9%. Também em relação ao trigo, ela subiu 6,4% quando comparado ao último ano. É o que a Agricultura BR mostra agora no gráfico. Veja aqui na tela que a área ocupada em 2017 era de 1.910.000 hectares e agora ela ocupa em 2018 2.030.000 hectares, de acordo com a estatal brasileira, a Companhia Nacional de Abastecimento. Destacamos agora o milho. E de acordo com o informativo conjuntural da Emater do Rio Grande do Sul, a semeadura de milho no estado gaúcho avança 23%. Vamos ver na tela os dados divulgados pela Emater. De acordo com a Emater, o plantio de milho do estado chega a 23% da área destinada para a cultura para a safra de verão 2018-2019, o que corresponde a 167.000 hectares, de um total de 738.000 projetados. As lavouras de milho que estavam emergidas no período de geadas tiveram danos nas folhas, mas já apresentaram recuperação, com a maioria não indicando necessidade de replantio. Vamos saber então como é que estão as condições para que o produtor no Rio Grande do Sul faça o cultivo do cereal. Por isso nós vamos voltar até a sede da Somar Meteorologia, onde Juliana Rezende nos traz os destaques. Juliana, como é que fica essa previsão do tempo no Rio Grande do Sul para o produtor de milho? Olha, Fabiano, ao longo desta semana tivemos alguns dias de tempo mais seco no Rio Grande do Sul, tanto que a umidade do solo também voltou a cair em alguns pontos do sul e da faixa leste, beneficiaram grande parte dos produtores de milho que puderam avançar com as atividades no campo. Mas a partir de ontem já voltou a chover no Rio Grande do Sul, é uma área de baixa pressão que acaba alimentando as instabilidades no estado gaúcho e por isso tem mais previsão de chuva nesses próximos dias. As instabilidades mais intensas vão ficar concentradas entre o norte, serra
E nas demais áreas também vai seguir chovendo, mas não com volume de água tão elevado. Nessas áreas mais ao norte da serra pode até acontecer temporais devido ao elevado volume de água, e essa chuva toda pode acabar atrapalhando o avanço das atividades de plantio das lavouras de milho da safra de verão no Rio Grande do Sul. Em relação às temperaturas, não tem risco para geada, as mínimas ficam em torno de 13, 14 graus. Na parte da tarde, o calor ainda não vai predominar por conta do excesso de nebulosidade. Por isso, a máxima segue amena, 23, 24 graus em pontos do interior gaúcho. A partir da próxima semana tem mais previsão de chuva. Ainda vamos ter algum dia ou outro de tempo mais seco, ou seja, nessa janela os produtores ainda podem avançar com as atividades de semeadura das lavouras, mas a gente já volta a ter mais chuva ao longo da próxima semana, entre os dias 20 e 24 de setembro. As pancadas voltam a avançar pelo Rio Grande do Sul, não tem previsão de chuva muito forte, os acumulados são baixos, servem para seguir mantendo o solo com mais umidade. A partir do terceiro período, até o dia 29 de setembro, é que volta a chover com um pouco mais de força no Rio Grande do Sul. Só que entre uma chuva ou outra, a gente até tem alguns dias de tempo mais seco, é justamente nesses períodos que os produtores devem aproveitar para acabar avançando com as atividades de plantio do milho safra de verão no Rio Grande do Sul. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigado, Juliano. Daqui a pouco a gente volta a falar a respeito de previsão do tempo aqui no Agricultura BR. Agricultura BR, Carla, que ainda hoje vai trazer em destaque informações sobre inoculantes, principalmente para a soja. Pois é, e você pode participar aqui conosco enviando uma foto, pergunta ou vídeo da sua produção pelo nosso WhatsApp, que é o 67996562266. Nós vamos para o intervalo comercial agora, mas não antes de trazer em destaque aqui para o produtor rural, principalmente o pecuarista brasileiro, os nossos parceiros com a Fosfosal e uma solução muito interessante para a pecuária brasileira. Com Fosfosal, o meu gado melhorou, o meu lucro aumentou e a vida sossegou. Bem-vindo à segunda temporada do Momento Fosfosal, o multimineral injetável que estimula o seu rebanho nos momentos de desafio da sua propriedade. E para essa temporada, preparamos para você uma série de depoimentos de pecuaristas por todo o Brasil que usaram e comprovaram a eficácia de Fosfosal, aumentando a lucratividade da fazenda. Acompanhe no vídeo. Nós fizemos um lote, nós tínhamos 4 lotes comendo ração e nós fizemos num lote que estava, vamos dizer assim, 15 dias com atraso, mais tardio no comer ração. E nós acompanhamos esse lote e a gente percebeu que no período de 60 dias, que é o período que esse gado come ração, a gente ganhou aí em torno de 10 dias menos com o desempenho que ele teve com o Fosfosal. Então, para vocês fica a dica aí de um produto de alto desempenho, né? Cumpre realmente o que promete. No que se refere à categoria terminação, ficou claro os benefícios de Fosfosal. E nesse caso em específico, o produtor fez questão de utilizar um lote como teste. O resultado todos nós podemos comprovar. Bruno, explica pra gente a atuação de Fosfosal nesse caso específico. O Fosfosal é um multimineral injetável indicado em momentos de desafio ou categorias que estão um pouco atrasadas, como neste caso, onde foi trabalhado em cima de animais de fundo, animais que estavam atrasados em relação à média do lote. Com o Fosfosal, ele acabou entregando um lote mais homogêneo, garantindo uma melhor rentabilidade da fazenda e garantindo maiores ganhos também, em termos de produtividade e lucratividade na fazenda. Esse é o resultado de Fosfosal, aumento da lucratividade na sua propriedade. Ligue agora 0800 847 2222 e peça Fosfosal, uma injeção de peso. Fosfosal, uma injeção de peso. Agricultura BR de volta e o destaque agora é para a cana-de-açúcar. E a única União da Indústria de Açúcar tem acompanhado com grande preocupação a produção de açúcar na Índia e a possível
adoção de políticas distorcivas de comércio. O grande receio da indústria brasileira é que o governo indiano anuncie novos subsídios à exportação para viabilizar o escoamento dos atuais excedentes de açúcar do país, que se estima em 10 milhões de toneladas. No caso de uma nova subvenção indiana, o setor produtivo brasileiro está pronto para trabalhar junto ao governo um pedido de abertura de painel na Organização Mundial de Comércio, especialmente considerando a situação extremamente delicada que o mercado de açúcar enfrenta, com queda de preços de aproximadamente 40% somente neste ano. Olha, essa sexta-feira está sendo marcada por mudanças climáticas. Nesta sexta, no sudeste do Brasil recebeu uma forte chuva e para os próximos dias há risco de granizo. Caso isso venha a se confirmar, traz ali uma situação bastante prejudicial para as áreas de produção de café. Contudo, pode beneficiar as lavouras de cana-de-açúcar no Sudeste por conta da seca que tem acontecido sobre essas áreas de produção. Quem fala sobre a previsão do tempo e se essa chuva mais forte, mais intensa continua, inclusive se vai chover granizo, Juliana, a Juliana Rezende que está aqui conosco, previsão é que possa até ter granizo. Então, Juliana. É isso mesmo, Fabiano. Tem uma área de baixa pressão ganhando bastante intensidade no interior do país e esse sistema vai conseguir alimentar as chuvas. É por isso que já começou a chover em pontos do estado de São Paulo. Nas próximas horas, essa chuva se espalha, então, por grande parte do centro e do sul do país. Traz aí um cenário de chuvas mais intensas e que pode até alcançar algumas áreas produtoras de café. Em relação às áreas produtoras de cana-de-açúcar, os índices de umidade do solo mais baixos entre Sudeste e Centro-Oeste acabam trazendo um pouco mais de preocupação para os produtores, porque as lavouras que estão em fase de desenvolvimento acabam precisando de mais umidade no solo. Então, com essas chuvas agora avançando em grande parte do Sudeste e Centro-Oeste, o cenário volta a ser um pouco mais otimista para as lavouras de cana-de-açúcar que estão em fase de desenvolvimento, porque essa chuva com forte intensidade tem potencial para aumentar bastante as condições de umidade no solo. A chuva mais intensa acontece entre Mato Grosso do Sul, São Paulo até o sul de Minas Gerais. É justamente nessas áreas que tem previsão de temporais por conta do elevado volume de água. E aí não se descarta também até a ocorrência de queda de granizo. Esse cenário acaba não prejudicando muito em áreas produtoras de café, pode ainda vir a afetar alguma lavoura ou outra, mas acaba sendo situações bem pontuais. De forma geral, a chuva mais abrangente traz um cenário bem mais otimista para as áreas produtoras de cana-de-açúcar. E durante os próximos períodos vai ter mais chuva ainda. Entre os dias 20 e 24 de setembro, o risco para temporais já diminui, não tem mais potencial para chuva forte e intensa. Agora as pancadas são mais fracas e também com baixo volume de água, ficando em torno de 5 a 15 milímetros em grande parte do centro e sul do país. A partir do dia 25, o cenário pouco vai mudar. É apenas nas áreas mais ao sul onde a chuva volta a ganhar um pouco mais de intensidade, como é normal nas áreas mais ao sul do país. Agora, entre pontos do Sudeste e Centro-Oeste, instabilidades ainda mais abrangentes até pelo menos o final do mês de setembro, mas não é uma chuva tão forte e intensa, mas que serve ainda para seguir mantendo a umidade do solo um pouco mais elevada em áreas produtoras de cana-de-açúcar. Então, Fabiano, tem previsão de chuva forte em áreas produtoras de cana, principalmente do estado de São Paulo. Esse cenário volta a trazer, então, condições mais otimistas para grande parte da produção de cana-de-açúcar aqui do país. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigado, Juliana Rezende. Está aí as informações da previsão do tempo para todo o país. Você acompanha aqui no Agricultura BR. Falamos agora a respeito de comercialização de café. Isso porque a agência Safras e Mercado trouxe mais um levantamento que mostra como é que vem acontecendo essa comercialização. É inegável, principalmente quando falamos de café arábica, que a situação
ela não se acomoda. O café não tem conseguido ganhar, isso é uma tendência no Brasil, não consegue ganhar com esse dólar mais alto, o dólar sobe, vem a pressão negativa na Bolsa de Nova York, na plataforma Ice Futures, e não tem aqueles ganhos. Os números, os valores pela saca de café vêm bastante achatados e as perdas nos últimos 6 a 7 anos são as maiores de toda a história. Vamos saber agora como que Safras vem apontando a comercialização. Comercialização da campanha atual 18-19 alcança 45% e você observa que vem dentro daquele alinhamento que ocorre nos últimos anos. Na campanha 17-18 também para a mesma marca de data vinha com 44%, um ponto percentual abaixo da situação atual, enquanto que a 13-14 trazia o mesmo percentual, a 45% de comercialização para a safra de café. E vamos ver agora em números o volume comercializado do café para a safra 2018-2019 até 12 de setembro. Vamos ver na tela os dados das safras e mercados. Já foram comercializadas 27 milhões e 10 mil sacas de 60 quilos de café, tomando por base a estimativa de uma safra 2018-2019 de café brasileiro de 60 milhões e 500 mil sacas de café. E agora eu converso com um produtor rural brasileiro e também com investidores. Isso porque o SBA, o Canal do Boi, sempre está de olho e mostrando para o produtor rural as oportunidades na qual se pode ter maior rentabilidade. E o que eu vou falar agora, e trazendo a reportagem de Valdir Pacheco, é uma grande oportunidade de se fazer investimento no estado, que é o maior produtor de grãos do país e tem o maior rebanho. Você já sabe de onde estou falando, estado de Mato Grosso, são os detalhes de investimento que você confere agora na reportagem de Valdir Pacheco. A produção agropecuária mato-grossense é destaque nacional. O agronegócio é uma das atividades mais rentáveis no estado, com cultivo de grãos e fibras, além de deter o maior rebanho bovino de corte do país. Nos últimos anos, um número crescente de oportunidades de investimentos tem surgido em Mato Grosso. Diante deste cenário, aqui surge uma nova oportunidade para você ampliar os seus negócios investindo em Mato Grosso, através do leilão agrojudicial da primeira vara civil em Sorriso, cidade conhecida como a capital nacional do agronegócio, localizada no médio norte do estado, distante 400 quilômetros da capital Cuiabá. A área deste leilão judicial está localizada na estrada asfaltada MT 242, sentido Sorriso, ao município de Ipiranga do Norte. No quilômetro 40, à direita, na estrada de chão sentido Comunidade Barreiro, a mais 40 quilômetros está localizada a fazenda Lago Azul, de aproximadamente 634 hectares que serão leiloados. A primeira praça será dia 25 de setembro de 2018, às 16 horas. E a segunda praça será no mesmo dia, às 17 horas, horário de Brasília, com deságio de 50%. A fazenda possui 80% de reserva permanente de mata nativa, onde fica a sede nas margens do Rio Verde, com construções normais para lazer e aproximadamente 20% da área aberta com pastagens em piquetes contendo cercas com 8 fios de arame liso, com lascas e palanques em excelente estado de conservação, porteiras estruturadas com tratamento, currais para bovinos, sendo um com embarcador. Enfim, toda esta infraestrutura possibilita a implantação da ILP, Integração Lavoura-Pecuária. Este leilão agrojudicial será presencial no fórum localizado na Rua Canoas, número 641, no centro de Sorriso, em Mato Grosso, e online através do endereço eletrônico astavip.com.br.
Esta área está livre de quaisquer ônus e tem toda a garantia jurídica. Se você estiver interessado e quiser mais informações ou agendar uma visita para conhecer o local, é só entrar em contato diretamente pelo telefone 0800 717 8888 ou pelo endereço eletrônico que aparece na sua tela. E o Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial, mas já te falamos, você pode participar aqui com a gente enviando foto ou vídeo da sua produção pelo nosso WhatsApp, que é o 67996562266. Hoje nós vamos falar de uma das grandes cidades do agronegócio brasileiro, que está de aniversário hoje, é Sinop, no estado de Mato Grosso, hoje comemorando aniversário. Agricultura BR de volta e agora vamos falar sobre cacau. Já está em vigor uma lei que busca oferecer condições para que os produtores brasileiros de cacau elevem o padrão de qualidade do fruto, que é a principal matéria do chocolate. A Política Nacional do Cacau de Qualidade amplia as linhas de crédito para os produtores de cacau fino e de categoria superior e assegura a assistência técnica e a extensão rural com oferta de agrônomos e distribuição de sementes e adubo. E agora nós vamos lá para a Somar Meteorologia para ver com a Juliana Rezende o que os produtores de Matopiba podem esperar para os próximos dias para o clima da região. Juliana? Olha, Carla, no Matopiba a estiagem vem continuando. Já faz pelo menos 150 dias que essas áreas mais escuras do mapa já não recebem chuva significativa para a pecuária, só que isso é normal por esta época do ano, quando as instabilidades perdem força na maior parte da região do Matopiba. Para os próximos dias o cenário não vai mudar. Até o dia 19 de setembro, nada de chuva na principal fronteira agrícola do país, e esse cenário vai acontecer ainda até o final de setembro, entre o dia 20 e 24, mais uma semana bastante seca e quente. Esse cenário de tempo firme mantém as temperaturas da tarde bastante elevadas e também acaba diminuindo ainda mais a umidade relativa do ar, principalmente nas horas de maior aquecimento do dia. Isso acaba aumentando bastante o risco para focos de incêndio nessa região, onde está tudo muito seco, tanto o ar como também o solo. Então, nos próximos períodos não tem previsão de chuva ainda retornando nessas regiões. A expectativa é que somente em meados do mês de novembro as chuvas comecem a retornar para a principal fronteira agrícola do país, o Matopiba. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Semana que vem eu volto com mais previsão do tempo. Um bom final de semana a todos. Até lá! Obrigada, Juliana. Bom final de semana para você. A Juliana que volta segunda-feira trazendo mais previsão do tempo aqui para a gente. E você já pensou em empreender em Maceió? Então veja na reportagem de Valdir Pacheco uma oportunidade para se fazer negócios no estado alagoano. Maceió possui uma das partes mais belas do litoral nordestino. Inúmeros trechos da costa são protegidos por recifes que tornam o mar calmo. As águas costumam ser azuis ou esverdeadas o ano todo. Você já pensou em investir em Maceió? Então, aqui surge uma oportunidade para você empreender em Maceió. Basta apenas participar do leilão judicial num processo de execução desta área urbana de aproximadamente 3.584.600 metros quadrados, a menos de 5 quilômetros do aeroporto Zumbi dos Palmares, distante 20 quilômetros da capital Maceió. A área que será leiloada está no complexo da usina Utinga, na rodovia AL-404, a 2 quilômetros da BR-104, que liga ao aeroporto. A segunda praça será realizada no dia 4 de outubro de 2018, às 8 horas, também horário de Brasília. A segunda praça haverá um desconto de 50%. O imóvel sairá por R$ 10 o metro quadrado. Então, aqui está uma oportunidade para você investir em Maceió.
com toda a garantia jurídica e o mais interessante, esta área está livre de quaisquer ônus. Se você quiser mais informações, tirar dúvidas relativas ao edital ou agendar uma visita para conhecer o local, entre em contato diretamente pelo telefone 0 operadora 11 4950 9600 ou pelo endereço eletrônico que aparece na sua tela. E a Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial, mas na volta você vai saber tudo sobre a aplicação de inoculantes. Voltamos já. E produtos para poderem ser inscritos pelo Ministério da Agricultura e com isso ter o aval de comercialização precisam ser testados. Por isso, algumas universidades pelo país fazem esse trabalho que é trabalhado pelos pesquisadores, os professores e também acadêmicos de doutorado, mestrado e graduação. Sobre esse assunto, eu conversei com o pesquisador, o Dr. José Antônio Bono, que falou a respeito dessa atividade feita para fazer as inscrições do Ministério da Agricultura, especificamente falando sobre os inoculantes voltados para a soja. Professor Bono, como que tem sido a pesquisa, o trabalho, a atuação da universidade juntamente com os inoculantes no grupo, na universidade que o senhor atua? Fabiano, nós estamos trabalhando no curso de mestrado, né? Então algumas empresas têm a necessidade de validação das tecnologias que eles produzem. Então a universidade tem um amparo científico, né? Para trabalhar com esse produto a nível de campo, para testar esses produtos, para ver a eficiência agronômica desse produto. E posse desse resultado, né, essas empresas têm a condição de chegar no Ministério da Agricultura para registrar esse produto. Então, o papel da universidade aqui, basicamente, é um papel de verificar a eficiência agronômica desses produtos. É como se estivesse exercendo, professor, um tipo de diagnóstico em torno da capacidade de atuação do químico que está sendo aplicado no campo, é mais ou menos isso? É mais ou menos isso, Fabiano. Vamos pegar assim, nós somos o validador dessa tecnologia, na realidade, né? Ou seja, nós vamos testar esse produto para ver se ele tem algum resultado agronômico, né? De posse disso, nós vamos dar um relatório, né? Um aval nosso, dizendo se esse produto aqui tem eficiência ou não tem eficiência, né? Ou seja, nós vamos validar ou não aquela tecnologia, ou aquele produto, aquele inoculante para essa empresa. Então, essas empresas precisam desses parceiros, que nós chamamos, né, parceiros tecnológicos, para validar esse produto. É uma exigência do Ministério da Agricultura, né, para nós, tá, para registrar esse produto. Então, ele fica com o registro provisório, né, após um certo período de renovação desse registro, esse produto que deu eficiência agronômica, o artigo, vai viajar um artigo científico que tem que ser publicado numa revista de circulação nacional, né? Então, não para na pesquisa. Ela tem que gerar um produto científico para ser registrado. Professor, uma questão até curiosa. Há níveis, quando os pesquisadores, os acadêmicos de mestrado na Uniderp, também outras instituições, testam, chegam à conclusão de que o produto é eficiente. Há níveis de eficiência num produto? Há indicativos, por exemplo, quando você tem algum tipo de problema de parte dos pesquisadores para o grupo empresarial que criou, o laboratório que criou esse produto? Sim, mas supor lá que eu testo um produto lá e dou uma eficiência lá de um aumento de produtividade, melhoria lá nas plantas lá de 10%, supor, né? Esse nível de 10% aqui é um valor que a empresa pega para se é vantagem ou não para ela, porque se tem um custo comercial, esse produto tem um valor comercial, né? Então, esse 10% tem que ser um valor que melhore a produtividade, que deixa lucro, né? Senão ele não tem competitividade no mercado. Então, o nível de eficiência é importante. Não adianta lá aumentar 1, 2% lá, se eu vou gastar 10 vezes mais para produzir aquele 1, 2%. Então, não vou ter eficiência econômica. Ele pode ter uma pequena eficiência agronômica, mas não tem eficiência econômica. Então, esse valor de eficiência ele é importante porque vai dar uma ideia para a empresa, né, o quanto que eles vão melhorar. Tem que melhorar esse produto, né, ou se aquele nível de eficiência já está satisfatório para eles registrar o produto.
Professor, antes de entrar no tema de como que o produtor rural ele é beneficiado com esse tipo de pesquisa, de teste no campus universitário, para o acadêmico de mestrado ou acadêmico de graduação, o que isso representa para ele em termos de experiência, em termos de desenvolvimento de ciência dentro dos bancos da faculdade? Bom, diante dos nossos acadêmicos, ele vai vivenciar uma pesquisa, né, desde o início, meio e fim dela, tá? Então ele vai mostrar para ele como é que é a dificuldade de pesquisa, de resultado, né? Ele vai, como já tem um embasamento muito bom para a vida profissional, né, para ver como é que chega esse produto a nível de produtor rural, né? Porque a gente sempre desenvolve com nossos acadêmicos lá a seguinte frase: nós temos que desenvolver o senso crítico dele. Então, uma pesquisa é um excelente laboratório para me desenvolver um senso crítico no meu estudante, né? Ele pensar, raciocinar, para ver como é que gera-se um produto, né? Porque o mercado está cheio de produto, ele tem que saber selecionar a eficiência desse produto. Então, eu crio no meu acadêmico lá uma capacidade de raciocínio lógico dentro da parte de agronomia, de mestrado também, tá? E chegando no produtor rural, ou seja, ele vai saber identificar um produto que tem eficiência agronômica de um outro que não tem eficiência agronômica. Então, ele vai ter um aparato tecnológico para recomendar lá fora. Então, ele tem um ganho fantástico isso aí. Doutor, vou misturar um pouco as coisas. A gente está falando mais especificamente de inoculantes, né, que é essa experiência que a Unidep tem nas suas áreas de pesquisa, mas assim, entregando um exemplo agora que é bem recente, né, falando de herbicida, principalmente no caso do glifosato, nos últimos anos veio perdendo a sua eficiência por conta de utilização mesmo, uma concentração muito forte. No caso de inoculante, da mesma dos testes, um produto ele pode ser, ele é retestado tem regularidade de reteste, existe um reteste para produtos de tempos em tempos para verificar se ele continua com a mesma funcionalidade? Fabiano, vamos pensar da seguinte forma aqui: o inoculante é um organismo vivo, né, para nós aqui. Então, ele pode sofrer interação com o meio ambiente. Então, hoje ele pode tornar eficiente, daqui a uns dias não eficiente, em função que ele pode ser contaminado com outra bactéria, outro fungo do solo e pode ter mudado um pouco a sua eficiência. Por isso que é bom testar todos os anos esse produto, né? À medida que ele vai perdendo eficiência, né, eu vou pegando tipos de micro-organismos, mas sem essa contaminação, para jogar no mercado. Então, o mercado sempre tem que estar atento a isso, com qualquer produto químico, né? Embora o inoculante é um biológico, tá? Então, para não ter essa contaminação. Por isso que as empresas, quando detêm esses organismos, né, ela produz esse organismo no laboratório, né, e fornece ao produtor ele limpo, sem contaminante. Então, o produtor consegue ter um produto de alta qualidade. É para nós aqui, né? Então, a planta, às vezes, não tem essa capacidade de ter uma resistência tão forte assim. Ou seja, a diferença de uma planta em relação a um agroquímico é que o agroquímico tem uma planta lá que está sofrendo uma injúria, né? Então, eu estou provocando ela. O organismo está ajudando a planta, então é um parceiro da planta. Se é um parceiro da planta, a planta não vai querer criar nenhum organismo resistente a ele. Diferente. E o Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco nós voltamos com as últimas informações desta edição. Momentos finais dessa edição do Agricultura BR, vamos saber como é que vem os negócios com soja em Chicago. Hoje, na abertura do programa, vinha na estabilidade, agora essa estabilidade continua, mas é uma estabilidade com viés de queda. Posição de novembro, $8,31 mais 4 bushel, janeiro, 8,45, março, 8,58, maio, $8,70 mais 6 por bushel, são os negócios com soja em Chicago neste momento. Mais tarde, às 17h20, nós trazemos o fechamento do mercado desta semana. E nós encerramos o Agricultura BR de hoje, desejando parabéns para Sinop, município do norte do Mato Grosso, que completa hoje 43 anos de fundação. Tá certo, Carla. Um grande abraço, então, para Sinop, para o município, para quem mora nessa cidade, que é tão importante, tão fundamental para o agronegócio brasileiro. E são com as imagens de Sinop, que produz grãos, que produz carne, que produz boi, e que tem tanta gente trabalhando. E tem esse rapaz também, né? Que tem o Valdir Pacheco lá, sempre trazendo as informações de Sinop, que nós encerramos essa edição do Agricultura BR, desejando a você uma grande tarde, uma ótima tarde. Para Sinop, parabéns, é feriado por lá, todos
um grande abraço e até às 17h20 na terceira edição.